Essa daqui é a Formigari Soldier Level 2. É a mesma máquina que a gente viu aqui no canal, só que agora com uma opção de upgrade de placa de vídeo e ainda também com opção de upgrade de LEDs RGB, que a gente pode agora configurar de acordo com o nosso gosto pessoal e deixar ele dando mais FPS. Uma máquina com fabricação Formigari for Gamers, com peças escolhidas a dedo, tudo que tem direito. Aqui no painel frontal, uma porta USB 3.0, duas portas USB 2.0, entrada para fone de ouvido ou caixa de som e entrada do microfone. Aqui um botão de reset menorzinho, o LED de indicação de leitura de disco, a luz de ligado e o botão de liga e desliga. Ainda na parte de cima ele conta aqui com uma grelha, que é para evitar a entrada de poeira, aqui por esses espaços, né, de ventilação. São furos de ventilação onde é possível instalar até mais fãs adicionais numa máquina que já vem de fábrica aqui, nesse caso com 3 fãs RGB. Junto na máquina vai vir esse controle, é responsável pelos fãs RGB. Então ele tem várias cores que tu pode escolher aqui, tu pode se guiar aqui pela própria cor e manter ela fixa, né? Então ele vai dos tons de azul, tons de verde e os tons de vermelho. E tu consegue fazer várias cores fixas, né, com essas opções aí. É extremamente configurável. Ainda cada cor tu consegue alterar aqui, ó, para cima e para baixo, deixar mais brilho ou menos brilho, se tu quer algo mais discreto ou menos discreto. Então aqui está num brilho bem baixinho e eu consigo ir aumentando esse brilho conforme a minha vontade, deixar bem brilhoso mesmo. Então bem configurável a parte aqui. Aqui no M tu consegue mudar o modo, ele tem vários modos de iluminação que conforme tu quer, eles vão fazendo umas firulas diferentes, né? Então aqui esse é um modo, aqui tem mais um, outro modo. Então ele vai trocando as cores, agora umas cores misturadas, né? Então cada modo apresenta várias combinações de cores e tem uma infinidade de recursos aqui para tu deixar as cores rodando. Logo em cima dos modos tem o automático, no alto ele fica trocando os modos sozinho. Então esse modo aqui, ó, eu quero o máximo de carnaval, tu aperta no alto. Então ele vai ficar trocando aí os modos de cores conforme tu tem disponível ali na configuração. Aqui, não menos interessante, tu consegue diminuir a rotação dos fãs. Por exemplo, tá muito barulhento os ventiladores, eu vou diminuir aqui, ele vai chegar, ó, pode reparar que ele chegou a desligar o fã, mantendo a luz funcionando, o RGB funcionando. E se eu quero aumentar, ó, aumento aos poucos, ó, deixo a rotação leve e consigo também aumentar ao máximo, que aí é possível até começar a escutar os fãs com mais intensidade rodando. E aqui embaixo, os últimos botões, ele tem o modo de áudio. Conforme tem um som, ele vai acender as luzes. O barulho, ó, ele vai tocar de acordo com a música. E claro, cansou, tu pode também desligar. Cansei disso aí, tu desliga os LEDs e o fã continua rodando, a não ser que tu escolha diminuir o máximo da velocidade do fã também. No GTA V, que é um jogo bem pesado, foi possível jogar tranquilamente. Não é a melhor média dos jogos, na faixa dos 40 frames, 45, mas também o jogo não está no mínimo. O jogo está com várias opções acima do mínimo e até algumas no máximo. Então a gente vai dar uma olhada também como que tá essas opções gráficas aí. Então 1920 por 1080, pode ver que os anti-aliasing desligado, mas todas as opções de população no máximo. A textura está no Very High, que já é acima do médio, né? Outras opções no High, Very High no reflexo. Então poucas coisas no mínimo mesmo e muita coisa configurada bem alto mesmo no jogo. E mesmo assim, bem legal, bem bacana de jogar com essa média de frames de 40. E se tu quiser, tu consegue trabalhar também, deixar um pouco mais leve o jogo, mudando algumas opções gráficas aqui. Mas é só para mostrar o potencial que tem a máquina de rodar jogos pesados com tranquilidade. Aqui no Call of Duty Warzone,
é um jogo muito pesado, então a gente teve que deixar realmente todas as opções gráficas aí mais para baixo mesmo, né, para não ficar comendo frames num jogo de tiro que tu tem que ser rápido na resposta. Então, é um jogo bem pesado e para rodar legal a gente coloca tudo no mínimo mesmo. No geral, tu vai ter uma experiência muito suave de jogo, com uma média de 40 frames, 35, mas com alguns momentos que pode dar uma engatada e ficar lá um pouco mais baixo, chegar nos 30, 25. No geral, uma experiência relativamente suave de jogo. Então, um jogo pleno, conseguir jogar, se divertir, matar muitos inimigos sem muitas dificuldades. Levando em conta que é um dos jogos mais pesados da atualidade, que até as placas de vídeo de última geração, as mais poderosas, penam para manter ele numa média altíssima. Então, considerar esse fator aí, ficou muito bom, muito jogável com a 560 no Soldier Level 2. No mínimo 2560 por 1080 e tranquilo. Dá pra ver que os gráficos não estão nos mais bonitos, né? Tá com as configurações no mínimo mesmo, mas só para mostrar que quem quer máxima performance pode fazer assim, dessa forma. Vou dar uma olhada aqui, vamos ver como é que vai ficar no médio também. Então, mudando aí para o preset médio, dá uma baixadinha nos frames, ele vai para média de ainda bem alta, né? Ó, 60, 90, varia bastante, depende do que você está visualizando na tela, mas dá para garantir aí uma média acima de 60 ainda. Né? Alguns casos dá uma baixada, vai chegar até 40 e alguma coisa, mas no mais, bem suave, mantendo a média. Aumentando mais um pouco agora, preset por alto. E agora, mantendo o preset no alto, a gente conseguiu a média de 40 frames, entre 30 e 40, chegando a ficar menos de 60 frames, né? Ainda muito fluido, dá para considerar que está bem fluido a jogatina, a movimentação, não está travada, mesmo assim, mesmo rodando numa média baixa, assim, é um jogo bem otimizado, que consegue rodar bem, mesmo com frames mais baixos. E para terminar, vamos meter no Epic aqui a configuração, que é o máximo possível, né? O jogo no mais pesado possível, e ver como é que ele vai rodar. Mantendo aqui no máximo, né, no Epica, a média de 25 a 30 frames, já começa a ficar mais pesado, né, mais penoso para rodar o jogo, mas mesmo assim, como eu falei, o jogo é um jogo bem desenvolvido, a configuração dele, mesmo com 30 frames, ele consegue rodar uma sensação suave de jogo, não é uma sensação de jogo travado. Counter-Strike, jogo que a galera não pode ficar sem jogar, a galera competitiva é fã, adora um Counter-Strike, e aqui rodando perfeitamente em 1920 por 1080, daria até para baixar a resolução para quem quiser mais FPS, mas mesmo assim mantendo uma média excelente, acima de 60, muitas vezes perto dos 100 frames por segundo aqui. Tudo no mínimo, rodando em 1920 por 1080, o CSGO é um jogo que não faz tanta diferença jogar no mínimo, não muda muito o visual, é um jogo bem pensado, bem estratégico realmente para eSport, né? Pensado na competitividade. Então o máximo de frames, jogo no mínimo com a resolução alta, fica bom para jogar assim, média altíssima de frames, chegando perto dos 100 muitas vezes e sempre acima de 60. Então tranquilo, experiência de jogo fantástica no CSGO. Então esse foi Formigari Soldier Level 2 com opção de upgrade de placa de vídeo, contando com uma RX 560 e LEDs RGB também, eficiente, boa pelo preço, roda de tudo com uma qualidade aceitável, joga qualquer jogo da atualidade sem se incomodar. Um baixo investimento pelo que tu está levando.